o livro hoje é de uma autora que eu adoro. Aliás, todos os livros dela que eu li são ótimos. Posso falar? Não quer fazer um suspense, 150 mil água? Vamos ver se você adivinha. É uma... Salve! 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 Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do nosso canal, falando sobre livros de forma descontraída, dando dicas de leitura bacanas, interessantes, livros que eu li, gostei muito, me marcaram e, quem sabe, poderão também tornar a vida de vocês ainda melhor do que já é, né? Eu me lembro que, quando eu era garoto, eu tinha uma certa dificuldade em entender por que algumas pessoas gostavam de ler, passavam tempo lendo, não via a menor graça naquilo. E aí, quando na prática eu comecei a ler e a aproveitar o melhor que as histórias têm, e a me divertir muito, a me emocionar, né? Ficar grudado naquelas páginas querendo saber o que vai acontecer depois, aí eu me dei conta do quão maravilhosa é a leitura. Então eu estou aqui, o objetivo aqui desse canal é de passar essa experiência num momento em que as pessoas estão muito apressadas, existe uma ansiedade muito grande no mundo, pessoas não se permitem muitas vezes parar para se concentrar numa obra literária, num texto, e acabam se prejudicando com isso, porque a leitura é uma atividade que nos ajuda na concentração, nos ajuda a refletir, nos ajuda a ampliar o nosso vocabulário, né, além de nos divertir, é claro, né? E numa época em que o conhecimento está cada vez mais se transformando no grande capital que diferencia as sociedades desenvolvidas daquelas não tão desenvolvidas, esse é o momento da gente não deixar a leitura nos escapar. E nesse caso, qualquer leitura ela é benéfica. Não só a leitura dos grandes livros, dos grandes clássicos, dos grandes nomes da altíssima literatura que foi produzida ao longo da história. Muitos deles eu li, são extraordinários, são fantásticos, são realmente transformadores, redentores até. Não fosse isso, eles não seriam clássicos, não estariam ainda sendo falados, discutidos, estudados. Mas a leitura, de um modo geral, ela já nos traz muitos benefícios cotidianos. A concentração, que é uma coisa que eu já mencionei aqui, numa época de uso excessivo do celular, que é um aparelho maravilhoso, mas que, infelizmente, ele tem o seu lado não tão agradável, porque ele nos dispersa, a gente vai perdendo meio que o foco das coisas, porque passa de um site para o outro, e as redes sociais também são muito rápidas, então a gente treina a concentração, a gente absorve mais vocabulário, treina a nossa imaginação, expande a nossa visão do mundo, a gente passa a entender melhor como pessoas muito diferentes de nós pensam, porque nós entramos na pele desses personagens e nos emocionamos, às vezes, com situações que não têm nada a ver com a nossa condição pessoal e com a nossa realidade. E foi o que aconteceu comigo com o livro sobre o qual nós vamos conversar. E aí, Denise, está tudo bem? Você está calada hoje? O que aconteceu? Você está tão compenetrada? Tô caladinha. Ela está monitorando ali a câmera, porque ela sabe que eu sou uma pessoa um pouco
desparafusada, e eventualmente eu posso sair do foco aqui, fazer alguma maluquice, e ela está de olho para ver se eu vou continuar na linha, né? Pode ficar tranquila que eu vou estar na linha, né? Mas o livro hoje é de uma autora que eu adoro. Aliás, todos os livros dela que eu li são ótimos. Posso falar? Não quer fazer um suspense antes quando eu bebo água? Bárbara Delinsky. Bárbara Delinsky? Você escolheu a Bárbara Delinsky? Qual foi o livro dela? Vamos ver se você adivinha. É uma mulher... Aquela Paixões Perigosas? Não, que é ótimo. Não? Uma mulher que vai morar num lugar onde tem um farol, se envolve com o sócio. Olha, estou contando a história. Ah, lembro! Nossa, esse livro... O Lugar de uma Mulher. É, O Lugar de uma Mulher. Fantástico. Me dá um livro aqui. Como diria o seu Ladino naquele programa Toma Lá da Cá, aquele personagem interpretado pelo Ítalo Rossi, este livro é Mara! É Mara! Fantástico, olha só. Maravilhoso. Dá para ver bem a capa aí? Dá. Está aqui a Bárbara Delinsky, uma mulher elegante, olha só. Sentada numa... Ela é ótima. Ela é ótima. Uma poltrona de Vime. Isso aqui é Vime ou Rattan? Ela... Acho que tá deve ser produzida, né? Mas ficou bem. Aqui, Bárbara Delinsky, senhora escritora. Muito bom. Esse livro é espetacular. Esse livro é maravilhoso. Acho que foi o primeiro livro dela que eu li até. Isso foi em 2000 e poucos. 2005, 2006. Você que me apresentou ela. Fui eu, né? Foi. E esse livro aqui também. Sim. Você começou por esse? Não lembro. Tem outros livros dela aí. É que eu já li tantos. Tem lá no Rio também, se eu não me engano. Tinha uma época que eu só lia Bárbara Delinsky. Acho que uma boa parte ficou no Rio. Tem aquele também, acho que é dela, aquele Para Minhas Filhas. Que é muito bom aquele livro. Que já é uma outra história, né? Olha aqui, olha só. Caraca, o livro tá até meio... Olha aí. Esse livro é livro... Lido. Ele tá... Depois eu tenho que costurar isso aqui. Tá meio amarfanhado aqui. Que outras pessoas já emprestou, né? Nem bom que as pessoas devolveram. Não devolveram em muito bom estado, mas tá aqui. Olha aí. Lugar de uma Mulher. Gente, esse livro aqui, eu me lembro da história como se fosse hoje, e aí o que eu quero dizer é o seguinte: esse livro é um drama amoroso, mas é sobretudo um drama, e eu me coloquei no lugar de uma mulher nesse livro. No caso, a protagonista, cujo nome é Claire Raphael. Não sei como é que se pronuncia isso em inglês. Eu sou péssimo para pronunciar alguns nomes em inglês. Eu falo tudo errado. Sabe aquele escritor Joseph Finder, que eu adoro, autor de Paranoia, Hora Zero, O Executivo, enfim, que é um dos meus escritores preferidos de thriller. A gente falou sobre o Paranoia aqui já num episódio, acho que foi o primeiro, ou o segundo, não sei, daqui do canal. Você acredita que eu chegava nas livrarias perguntar pelo Joseph Finder? Que to find é um verbo em inglês. Logo, Finder, que eu deduzi, Finder. E o livreiro me corrigia. É Finder. O Finder. Eu falei, esse cara tá falando errado. Ele tá pronunciando errado o nome do cara. Aí um dia eu tô assistindo um programa num canal americano. Era uma entrevista com ele e o apresentador falou, estamos aqui com o escritor Joseph Finder. Eu falei, eu falando mal do livreiro lá que me corrigia, né? Depois eu cheguei a falar Finder, eu acho que em uns podcasts que eu participei. Mas vamos lá. Não paguei mico, não paguei um gorila mesmo. Não tem problema não, na minha idade eu já não me incomodo de passar vexame, não, porque é uma coisa tão comum ao longo da vida e eu estou vivo, então tudo bem. Mas vamos falar do livro. Bárbara Delinsky, O Lugar de uma Mulher, editora Bertrand Brasil. Acho que ela é publicada até hoje pela Bertrand.
Se eu não me engano também, a Harlequin publicou uns livros dela. Eu acho que todo escritor, eu sou escritor de thriller, mas os escritores, é uma dica só que eu dou, devem procurar fazer um esforço, muitas vezes, e ler livros de gêneros que não são os seus gêneros de trabalho, não é o gênero que ele escreve. Por exemplo, um escritor de livros policiais, ele pode perfeitamente, deveria ler livros de gêneros românticos, sei lá, ficção científica, outras praias, né? Porque isso vai agregando elementos romanescos no seu repertório imaginativo. Isso eu acho importante. E eu comecei a ler esses livros românticos por sugestão de um amigo meu que trabalhava no grupo Editorial Record, naquela época, do qual faz parte a Bertrand Brasil. Ele era assessor de imprensa, o João. O João é meu amigo até hoje, né? Grande figura. E ele me indicou esses livros e eu comecei a ler e gostei muito. Foi uma experiência que eu guardo com muito carinho até hoje. E de vez em quando eu pego um livro desses ainda nessa linha e leio. E gosto bastante. Mas enfim, vamos lá. A história da Bárbara Delis, que eu não tenho nada anotado aqui, mas o que eu vou falar é de memória. Já tem mais de 20 anos que eu li esse livro, mais ou menos. É a história da Claire, que é a protagonista. O livro é narrado da primeira pessoa, não? Eu acho que sim. Primeira pessoa, exatamente. Então ela que fala, ela que é a narradora, ela vai contando a história toda. E ela é uma mulher bem-sucedida. Se eu não me engano, ela é dona, não sei se de uma fábrica ou de uma loja de móveis de Vime. Rattan. Por isso que ela está, inclusive, nessa foto, a Bárbara está acomodada aqui numa poltrona num desses materiais. E casada com um sujeito que é um prego, Zé Mané, daqueles homens detestáveis, né? Rabugentos, agradáveis. Né? Tem gente que é assim. Eu não sou assim, não, né? Não. Como é que eu sou? Tranquilo. Eu sou um docinho de coco, docinho, né? Docinho de coco. Alegre. Piadista às vezes até um pouco demais. Pois é, você vê que ela aguenta, né? Mas chato e rabugento eu não sou. Chato depende da interpretação. Algumas pessoas podem achar. Mas, enfim. Então, ela é casada com esse sujeito, que eu acho que o nome dele era Denis. Não é Denis o Pimentinha, é Denis o Pimentão. Piada horrível. Agradável. Esqueçam o que eu falei. Mas não precisa cortar, não. Pode deixar no vídeo. Para o pessoal saber com quem que eles estão lidando aqui. Eu não lembro o nome do... Era Denis. É o teu masculino, né? Porque você é Denise, ele é Denis. Você sabia que Denise é feminino de Denis? Sim. Isso aqui também é cultura. Cultura inútil, assim, mas é cultura. Mas, enfim, ela é casada com o Denis o rabugento, o chato, e ela tem uma vida difícil, porque a mãe tá muito doente, morando noutra cidade, e ela tem 2 filhos, se eu não me engano, 2 ou 3, eu não me lembro, acho que são 2. E ela praticamente é que sustenta a casa, porque o cara perdeu, não sei se ele perdeu o emprego, está ganhando pouco, enfim. E ela está prosperando com a empresa dela, ganhando dinheiro, tendo reconhecimento. E eu tenho a impressão, acho que no livro isso fica bem evidente, mas eu não me lembro totalmente, porque tem 20 anos que eu li, que o chato, ele se ressente um pouco, o Denis. Você lembra disso? Não. Eu acho que ele fica se sentindo um pouco rebaixado porque ela está progredindo e ele está estacionado. Acho que tem isso também. Eu sei que quando ela volta, que ela vai visitar a mãe, que está doente lá, está com uma doença muito séria, terminal, se eu não me engano, e retorna para a cidade onde ela mora, ela descobre que o cara saiu de casa, sei lá, uma coisa assim, ou ela não pode entrar na casa dela, e o advogado manda dizer que ele vai ficar com os filhos porque ela foi acusada de abandono do lar. E ele vai pedir a separação para ficar com a guarda dos filhos e, naturalmente, uma pensão. Olha que fofo, né? Cara, né? Gente fina, né? Cara bacana, né? E aí começa o drama dela, porque também é uma história que fala muito sobre essa questão
Daí vem o nome, né? O lugar de uma mulher. Qual é o lugar de uma mulher na sociedade? Então, até tem uma passagem que se diz assim, que o marido ficava 3 dias com os filhos e era elogiado. E ela, que ficava o tempo todo com eles, quando precisava viajar, era criticada porque ela não estava exercendo aquela função que se espera, entre aspas, né, de uma mulher. Ainda acontece isso na sociedade. Na mulher, ela tem que ser uma super mulher, ser uma mãe dedicadíssima em tempo integral, uma amante fantástica, uma dona de casa extraordinária, uma profissional eficientíssima. Então é uma história que aborda esses assuntos, essa temática, de uma maneira adequada, sem ser panfletária, que é o ideal, que é horrível você ler um livro que você percebe que o autor está fazendo discurso, está usando aquilo ali como palanque para passar certas ideias para o leitor. Tem gente que gosta disso, eu detesto. Eu gosto de livros assim, que a mensagem ela é passada desse modo, ela é passada de forma muito mais adequada, mas tudo muito bem encaixado num roteiro bem amarrado, com personagens interessantes, inesquecíveis muitas vezes, como é o caso deste livro aqui. O Lugar de uma Mulher, se eu não estou enganado, aí vocês podem pesquisar, isso é uma pesquisa rápida no buscador de internet da sua preferência, mas eu acredito que esse livro ainda está em catálogo. Eu acho que sim. Eu acho que a gente ainda encontra em livrarias e em sites ele novinho em folha. Tá aí uma dica, se você tiver tempo... Presta atenção, a dica da Denise, né? É importante. Já que a maioria dos livros eu que escolho, de repente fazer uma pesquisa antes para saber se ele está em catálogo ou se eu encontro em sebos somente, e talvez até dar dicas, tem disponível no sebo tal, de repente já trazer meio mastigado para o leitor. Ou pelo menos saber se ele está em catálogo de fato ou não, né? Ter essa certeza. Desculpem essa falha. Não, é o que eu falo para vocês, eu estou sempre cometendo gafes aqui. É que também eu tenho escolhido os livros. E não, aí, a culpa não é sua, a culpa é minha. Eu posso fazer essa pesquisa, não tem problema. Mas esse aqui eu tenho a impressão que sim, ele está em catálogo, mas tem nos sebos também. Uma buscazinha no Google, Bing, não sei o nome dos outros buscadores, Yahoo, enfim. A gente encontra a resposta que a gente não pôde dar aqui. Quer falar mais alguma coisa? Não, somente. Você se lembra do farol do livro, né? Porque eu acho que ela vai morar num farol. Tempo, tem um farol na capa. Eu lembro que ela vai morar numa casa que tem um farol. Um penhasco. Como se fosse um anexo, eu acho, da casa dela, ou algo assim. Ou que fica acho dentro. Que é uma casa nova que ela vai morar, porque o marido fica dentro da propriedade, não é? Um anexo? Acho que é. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que ela vai morar lá porque ela é expulsa de casa, porque o cara ainda fica com a casa dela, com os filhos e quer pensão. Ele é um docinho. É um docinho, né? Gente boa, né? Gente fina. Gente fina. Tá aqui a dica. Homens que estiverem assistindo aqui, não tenham vergonha de ler esse tipo de livro, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é uma coisa tão antiquada. Não vou ler esse tipo de livro de mulher, isso não existe. Como diria o Padre Quevedo. Você lembra do Padre Quevedo? Sim. Né? O Padre Quevedo falava, isso não existe. Ele era um padre espanhol, naturalizado brasileiro, que era o maior especialista mundial em paranormalidade. Ele morreu já tem um tempo. E ele fazia umas apresentações em programas de televisão, em que ele tinha que desvendar enigmas e tentar avaliar se determinada pessoa estava realmente... possuída. Não, tendo alguma experiência paranormal, se era só um embuste. E ele era muito engraçado, porque normalmente ele dizia, não, isso é um truque. Ele falava com o sotaque bem carregado, né? Aí fala, isso não existe. Né? Então o que eu digo a vocês, façam que nem o Padre Quevedo e pensem nisso. Nessa coisa de livro de mulher, livro de homem, isso não existe. Livro é livro. Vamos ler. E é até bom os homens lerem livros assim, não só esse, mas outros, existe uma infinidade de livros com temáticas que dizem muito mais respeito à alma feminina. É muito bom os homens lerem, porque isso vai ajudá-los a compreender melhor o universo feminino, que não é nem um pouco misterioso.
podem acreditar em mim. Gente, por hoje é só. Até a próxima. Boa leitura!